Continuando, nós vamos introduzir aqui aquela correção na nossa nova equação L em função de H. E essa correção é feita aqui nessa célula da planilha Excel, onde nós introduzimos os coeficientes naquela integração, os novos coeficientes da nossa equação, certo? Então aqui aparece esse menos 1,39 vezes 10 a menos 3, o primeiro coeficiente, só que na integral é h elevado a quinta sobre 5, né? Aqui aparece o coeficiente 1,19 vezes 10 a menos 1, esse coeficiente aqui. Aqui aparece o coeficiente menos 9,03 vezes 10 elevado a zero. E aqui, finalmente, o valor de 640,1, que deve ser o comprimento do elemento de área dA na posição correspondente ao nível de água. Então, quando nós introduzimos essa correção na equação, é recalculada a nossa força. Então, a nossa força tem agora como seu valor corrigido 1.595.000 toneladas força. Se nós compararmos com o resultado anterior, então esse aqui é o resultado corrigido, certo? Então, o resultado corrigido seria esse aqui, 1.595.428,59 toneladas força. O resultado anterior era 1.609.000. Então, houve, pelo menos dentro dessa unidade de tonelada-força, uma pequena alteração ali no resultado, sendo esse resultado aqui o resultado mais preciso, esse resultado aqui. Então, nós vamos descartar esse resultado anterior, certo? Vamos seguir agora com o resultado de 1,59 milhões de toneladas força. Tudo bem, pessoal? Vai ser esse resultado, então, da força resultante que atua sobre o talude de montante de todo o maciço da barragem. O nosso objetivo agora, na sequência, passa a ser calcular a profundidade do ponto de aplicação dessa força. Bom, para isso, pessoal, então eu fiz aqui novamente uma cópia do nosso corte da seção transversal da barragem e nós temos então um prisma de pressão que vai atuar aí sobre o talude montante dessa barragem. Vamos desenhar ele aqui de vermelho para ficar mais aparente. Sabemos que aqui na superfície livre a pressão é igual à pressão atmosférica, portanto uma pressão nula, e essa pressão ela atinge o seu maior valor aqui próximo ao fundo do reservatório, na região mais profunda do reservatório, e temos uma variação linear de pressão entre esses dois pontos. Então, o nosso prisma de pressão seria esse prisma de pressão aí linear em função da distribuição hidrostática, P é igual a ρgh. Temos a nossa força resultante aplicada num certo ponto, né, que é o chamado centro de pressão. Então, essa força resultante ela é aplicada nesse CP, e o nosso objetivo agora é calcular a que profundidade estará esse centro de pressão. Que profundidade H estará o centro de pressão. Então, nosso objetivo é calcular essa profundidade aqui, ó, em relação ao nível de água, né? Vamos mudar aqui para ficar mais caprichadinho um pouquinho. Vou apagar aqui e colocar uma linha dessas. Em que profundidade estará o centro de pressão? Então, o objetivo é calcular justamente essa profundidade do CP, tá? Veja bem, como que nós vamos fazer? Nós sabemos que nessa região inclinada passa um eixo que nós convencionamos chamar de Y, né? Que vai marcar a posição inclinada do talude da barragem. E que nesse ponto aqui, que é o encontro da linha d'água com o talude montante, passa o eixo X. Então, nós teríamos o eixo X saindo aqui da tela do computador, apontando bem para o nosso nariz aqui, saindo da tela do computador, certo? O cálculo de posições, de coordenadas do centro de pressão, nada mais é do que a aplicação do momento da força resultante. E é isso que nós vamos aplicar aqui, ó. Nós vamos calcular o momento da força resultante F em relação ao eixo X, esse eixo aqui, certo? Esse momento é justamente o produto da força F pela posição inclinada do centro de pressão, o Y do CP, que seria essa distância inclinada aqui. Ó. Vamos marcar a distância do Y do CP, que vai desde a origem ali do eixo Y até a posição do centro de pressão aqui. Vamos mudar a cor aqui, que vai ficar melhor, né? Vamos mudar aqui para ficar
mais visível a cor aqui dessa seta. Vou deixar vermelha mesmo, tá? Então, essa posição inclinada aqui é o Y do centro de pressão, o Y do CP. Tá? Então, a força que é perpendicular ao Y do CP, multiplicado pelo Y do CP, dá um momento em relação ao eixo X. E sabemos que o momento da resultante é igual à soma do momento das forças infinitesimais, portanto, a integral de dFy, certo? E vai ser dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui o nosso equacionamento. Mas vamos trabalhar aqui mais embaixo. Então, F vezes Y do CP é a soma de momento das forças infinitesimais, dF e y. Vamos lembrar agora quanto que vale o dF. O dF ele é um valor que nós calculamos anteriormente em função da área. dF é igual a PdA e chegamos a essa conclusão aqui, que dF é igual a ρgHL, dH seno alfa. E nós vamos substituir justamente essa relação no valor do dF, tá? Então, vamos substituir aqui no lugar do dF justamente essa relação que foi obtida ali na aula anterior, no desenvolvimento do exercício. Então, temos aqui a integral de ρgH vezes L dH sobre o seno de alfa. Muito bem, vamos observar, pessoal, que há algumas variáveis aí que são constantes e essas variáveis podem ser retiradas da integral. Vamos observar também que essa integração ela passa a ter como variável o valor de h. Então, sumiu dessa integral o valor de df, o elemento de integração df, para que ele dê espaço ao valor de h. Ainda precisamos multiplicar aqui por y, porque o que a gente tem ali de df é isso. Esse aqui é o df. E o df é apenas essa parte aqui, certo? Então, a gente ainda precisa multiplicar por esse valor de y. Mas, nós temos que lembrar também quais são as relações entre y e h. Nós vamos lembrar que y, que é a distância inclinada, ele equivale a h dividido pelo seno do ângulo alfa. E da mesma forma, nós podemos ver aqui, no começo da nossa equação, o y do CP, ele é equivalente à profundidade h do CP, também dividido pelo seno de alfa. Essas são as relações entre y e h. E são essas relações que nós vamos substituir aqui nessas equações, certo? Então, vamos continuar aí o desenvolvimento, onde vai aparecer aqui, f vezes h do CP dividido pelo seno de alfa, que vai ser igual. Eu já vou tirar o que é constante de dentro da nossa equação. Não, vamos manter aqui, vai ficar mais didático se a gente ainda manter o integrando, tá? Hoje, h, L, dH, seno alfa. E agora sim, no lugar do y, nós vamos substituir aí o h dividido pelo seno de alfa. Agora sim, a gente vai para aquela parte onde o que é constante sai. Mas observem que na integral, a única variável agora passa a ser h, certo? Então, a integração ela vai ser feita ao longo da profundidade, porque o h passa a ser a variável principal aí da integração. Nessa integral, vamos tirar o que é constante. Já sabemos que nesse problema não há estratificação, portanto, a massa específica pode sair. O g, a aceleração da gravidade, pode sair. Aqui no numerador, são os únicos parâmetros que podem sair, e no denominador fica o seno ao quadrado de alfa, né? Então, o seno de alfa ao quadrado. Tudo isso vezes a integral de, agora fica L vezes h ao quadrado vezes dH. Certo, pessoal? O que nós vamos fazer aqui é eliminar algumas coisas que a gente pode cortar aí da equação. Por exemplo, um desses senos de alfa pode ser eliminado, né? Aqui está o seno ao quadrado, aqui o seno. Então, esses valores eles podem ser aí eliminados da nossa equação e nós já podemos, de cara, já isolar o h do CP, certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. O h do CP, que é finalmente o que a gente quer nesse item, né?
vai ser igual a 1 sobre F, a força passa dividindo, vezes ρg, dividido pelo seno de alfa, vezes a integral de L, H ao quadrado, dH, sendo essa integração feita ao longo da profundidade, portanto, de 0 até H maiúsculo, onde H maiúsculo, nós já sabemos, daí os 77,1 metros, é a profundidade máxima ali do reservatório na região da barragem, tá? Então, tem esse H maiúsculo aí. A questão agora que surge é que no lugar do L, nós temos que inserir a função L de H, certo? Então, no lugar do L, nós vamos inserir a função L de H e já vamos colocar a função corrigida, essa função que nós corrigimos aqui, certo? Então, essa função, ela entrará no lugar do L na integral. Então, vamos escrever essa função dentro da integral. Bom, pessoal, nessa passagem aqui, então, nós já colocamos o valor da nossa função e já multiplicamos a função L por H ao quadrado, certo? E chegamos, então, nesse integrando aqui, que é um polinômio, certo? Então, vamos resolver a equação de um polinômio. Então, mais uma vez, colocamos aqui a função L vezes o H ao quadrado, já multiplicando a função L. Chegamos a esse resultado. Então, nos cabe agora resolver essa integral. Eu vou passar aqui direto para o resultado, para que a gente não perca tempo, né? Porque são muitas casas decimais, conforme nós falamos na aula passada, fica chato escrever esse monte de casas decimais, mas elas são importantes para a precisão do resultado, certo? Então, eu já vou passar aqui para o resultado da integral, poupando o tempo aqui de escrever esse monte de casas decimais desse polinômio. Bom, pessoal, então resolvendo a integral, nós chegamos a esse polinômio aqui, né? Lembrando que onde H quinta fica H sexta sobre 6, onde H quarta fica H quinta sobre 5 e assim por diante, mas os coeficientes acabam se mantendo. Os coeficientes são os mesmos coeficientes, conforme a gente pode observar, da função L de H, certo? São aqui os mesmos coeficientes. Os coeficientes são mantidos, apenas a variável é alterada, os expoentes e a divisão aqui para se fazer a integração, né? H6 sobre 6, onde era H quinta, H quinta sobre 5, onde era H quarta, H quarta sobre 4, onde é H terceira, e H terceira sobre 3, onde era H ao quadrado, mantendo os coeficientes, mas mudando aqui a variável, certo? Nós vamos pegar esse resultado e colar lá no Excel como uma figura, esse resultado aqui, que é o próprio resultado do H do CP, e colar no Excel como uma figura e realizar ali o cálculo dentro do Excel. Então, aqui nós colamos, né, simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, colamos ali como figura a nossa equação e vamos reescrever essa equação aqui nessa célula, que vai marcar para a gente a profundidade do CP. Então, veja, pela equação, ó, o H do CP é 1 dividido pela força. Qual é a força que nós devemos aplicar aqui? A força em newtons ou a força em tonelada-força? Obviamente, pessoal, todo o cálculo é feito no sistema internacional. Então, a força que entra aqui, ó, esse 1 sobre F, é a força em newtons, esse valor absurdamente grande aí em newtons, certo? Vezes ρg, vamos ver que o ρ aqui é a massa específica do fluido, o g é 9,81, isso ainda dividido pelo seno do ângulo alfa. O ângulo alfa é esse ângulo de quase 31 graus, 30,98 graus, certo? Eu vou só alterar aqui, porque ele faz uma correção burra de português, no caso a gente não precisava dessa correção ali, ele transforma aqui o SAN em SAM, né? E uma coisa importante aqui, o Excel, conforme nós falamos, ele sempre faz o cálculo dos seus ângulos, ele trabalha com ângulos em radianos. E nós colocamos aqui o seno de um ângulo em graus. Ele entenderá automaticamente que esse 30,98 é um ângulo em radianos. Então, a gente precisa, antes de finalizar esse cálculo, de transformar esse ângulo para radianos, de graus para radianos, certo? Então, isso aqui é vezes π dividido por 180, certo? Então, assim a gente faz a conversão do ângulo de graus para radianos,
uma vez que o Excel apenas trabalha com radianos, tá? Então, essa é a primeira parte da equação, e agora sim a gente vai colocar ali o resultado da integral, menos 1,39009249 vezes 10 a menos 3, no Excel esse vezes 10 a menos 3 a gente pode escrever assim, ó, 1 é menos 3, significa 10 a menos 3, tá pessoal? Vezes o H a sexta, e veja que o H aqui é a profundidade máxima, nossa integração. Então 77,1, que está aqui nessa célula aqui é 3, elevado à sexta, dividido por 6, mais 1,1963 54, 59, vezes 10 a menos 1. Podemos escrever assim, 1 é menos 1, significa 10 a menos 1, vezes H quinta sobre 5, menos 9,036, 71,051, vezes H quarta sobre 4, mais 640,1 vezes H a terceira sobre 3. Fechamos o parênteses e temos aqui o nosso resultado da profundidade do centro de pressão, ou seja, a profundidade do centro de pressão é de quase 42 metros. Nosso centro de pressão está aí a profundidade de 41,98 metros. Esse é o valor da sua profundidade. Tudo bem, pessoal? Bom, na sequência, nós vamos fazer o cálculo da coordenada x do centro de pressão. Vamos ver como isso aí deve ser feito.